E aí, meus jovens, como é que vocês estão? Está começando mais um Hopecast, o podcast da Hope Class, Escola Sabatina Jovem da Central de Vitória, do Espírito Santo. Nós estamos muito felizes porque hoje é o último episódio, encerra um ciclo, né, de diversos temas aí envolvendo a educação. E eu acho que ficou bem interessante a gente estudar todo esse trimestre, falando um pouco sobre educação. Hoje nós teremos um episódio aqui, um bate-papo, né, com ele, nosso querido Galter. Diga lá, Galter, como é que você tá? Alô, Ronald, é isso aí. Já que é a última lição e a classe lá entrou aí num recesso, aí a gente decidiu fazer só nós dois aqui, esse último bate-papo da lição e fechar aí esse ciclo. Então, hoje vai ser mais uma conversa, mais um tema livre. Isso aí, uma conversa entre nós três, eu, Galter e você, que tá ouvindo aí, né? A nossa lição essa semana, ela encerra, cara, com um título que eu achei muito interessante. Achei A Revolução de Jesus Cristo, né? Eu pensei que já ia chegar com uns dois pés na porta e a galera falando de revolução e tal. E não, cara, foi uma parada mó suave, né? Mas uma comparação que eu fiz, que eu achei muito interessante, assim, na minha cabeça, viajando na maionese mesmo, que quando a gente pensa em revolução, né, pelo menos quando eu vou dar aula sobre revolução inglesa, revolução francesa, revolução russa, né, eu tenho que explicar o significado da palavra. E a revolução é uma mudança da estrutura social, né, que envolve política, cultura, religião, economia, uma mudança drástica, né, uma ruptura ali, algo que acontece, uma mudança repentina, né? E aí, se a gente pegar, eu acho que a revolução mais icônica aí para nós aqui no Ocidente, né, aqui no Brasil e tal, que a gente tem mais familiaridade aí é a Revolução Francesa. E a gente sabe que a Revolução Francesa viveu vários processos aí, né, em que houve uma insatisfação popular em relação àquele antigo regime, né, que era aquela divisão social que existia antigamente, que a sociedade era basicamente dividida em três grupos, né? Tinha a nobreza, o rei e seus familiares, os nobres ali. Tinha a igreja católica, a apostólica romana da época, né? Era uma igreja cristã da época, entre todas as suas potências ali. E tinha o restante da população, que carinhosamente eu chamo de resto mesmo, que é os trabalhadores, né? O resto da galera. E houve ali uma insatisfação por diversos motivos, né, que não vou dar uma aula de Revolução Francesa aqui, mas por diversos motivos ali houve uma insatisfação da população em relação às questões econômicas ligadas à nobreza, ao próprio rei Henrique é da Inglaterra, ao próprio rei Luís XVI, né, que era o rei da época. E aí as manifestações começam a surgir entre dois principais grupos dentro da burguesia, né, que era quem estava realmente ali à frente das manifestações. A burguesia é um grupo dentro dos próprios trabalhadores que se destacavam economicamente, né, a galera ali que trabalhava nos bancos, nos comércios e tal, e tinha uma certa grana, né, e essa certa grana ela acabava enchendo os bolsos ali da nobreza francesa. E ali é interessante que essa galera da burguesia basicamente era dividida em dois grupos, né? Nós tínhamos os jacobinos, que hoje era o que a gente chama mais ou menos da galera da esquerda, né? Que são os burgueses mais comerciantes, né? Os burgueses ali com menos grana. E nós tínhamos os girondinos, que nós podemos classificar aí como a direita burguesa francesa da época, onde você tinha alta burguesia, né? Mesmo não tendo uma harmonia, né, de pensamentos desses dois grupos, é curioso que esses dois grupos eles se uniram para acabar com o antigo regime, né? Aquele lance daquele ditado que nós temos aqui no Brasil, né? O inimigo do seu inimigo é seu amigo. Então você se junta ali, mesmo não tendo o mesmo ideal, para acabar com um inimigo em comum. E o curioso é que, enfim, a Revolução fez uma mudança estrutural e política no mundo inteiro, e hoje nós vivemos uma república graças
a essa mudança que aconteceu, né? E como essa mudança foi levada às outras nações, principalmente por uma figura muito conhecida chamada Napoleão Bonaparte, através do imperialismo, etc., imperialismo francês e etc. Mas, enfim, o que eu quero dizer com essa microaula de história aí, né? A lição de sábado, ela vem trazendo pra gente um pouco, um trechinho ali falando de Daniel, né? Daniel foi um profeta dentro da Babilônia, naquele período em que os israelitas, né, o povo de Israel e o povo judeu estavam cativos, presos, né, na Babilônia, e aí então Daniel foi a voz que representava Deus, né, ali dentro. Então é curioso como Daniel ele ia contra todo o sistema que existia ali dentro da Babilônia, né, e vencia o sistema, vencia as ordens de Nabucodonosor, né? Enfrentava as ordens de Nabucodonosor, né? Eu acho que essa é a palavra mais correta. E nós temos diversos milagres, como a cova dos leões. Nós temos também os amigos dele na fornalha, né? E diversas outras. Temos o sonho da grande estátua, etc. Tivemos várias coisas aí. E aí eu acho que é interessante que a vida de Daniel ela se encaixa perfeitamente nesse tema da revolução de Jesus Cristo, né? No caso ali da revolução de Deus. E eu fico pensando assim, analisando, e já passo a bola para você, meu querido Galton. Se hoje em dia nós somos revolucionários de Jesus Cristo, né, no nosso atual contexto aqui da nossa vida, e eu queria que você talvez explicasse para a gente o que seria um revolucionário de Jesus Cristo, porque muitas vezes a gente é visto pela sociedade como radicais, né, como uma galera aí que acaba radicalizando as coisas, né? Mas o que seria um revolucionário de Jesus Cristo aí nos tempos de hoje? Cara, a sua contextualização aí com os ideais lá da Revolução Francesa foi fantástico, porque quando a gente lê, igual você falou aí, quando a gente lê Revolução, a gente já tem esse imaginário, né, de que a revolução é uma revolta, é uma movimentação de massas em busca de alguma coisa para mudar uma condição na sociedade ou na vida de alguém e tal. E aí a lição já quebra esse pensamento logo de início, né, que não é nada disso. A revolução de Jesus Cristo, igual o pessoal daquela época achava que Jesus, o Salvador, viria para tocar o terror com os romanos e libertar o povo da opressão que eles estavam se sujeitando, né, por causa daquele governo. E Jesus ele veio para falar, não, o meu reino não tem nada a ver com isso aqui não. A vida aqui vai continuar e tal, o meu reino se preocupa com outra coisa, não tem nada a ver com isso aqui não. E a gente também muitas vezes tem esse ideal, né, de revolução, de mudança, de uma coisa, né, sempre focado aqui, sempre pensando aqui na Terra. Então, respondendo aí a sua pergunta, a revolução de Jesus Cristo não é isso, né? Não é essa loucura toda que a gente imagina como uma revolução. Como foram os casos que você falou aí da Revolução Francesa, né? Que o pessoal se juntou e derrubou a cadeia lá, né? A queda da Bastilha, se eu não estiver errado aí, qualquer coisa você me dá uma corrigida depois, também É como isso aí foi. mesmo. Pois é. Então, esse ideal de revolta e tal, não é isso. E aí a lição já fala que mesmo sendo extremamente difícil e até mesmo impossível você querer comparar o reino de Deus com alguma coisa aqui na Terra, porque o reino de Deus, em primeiro lugar, ninguém sabe como é, ninguém sabe dizer, explicar como ele é, como ele vai ser. A gente tem aí uma comparação com a semente de mostarda, que seria aí, se não a menor, uma das menores sementes aí da botânica. E essa semente, uma vez que ela é plantada, ela desenvolve uma planta que, com o passar do tempo, ela cresce e ela fica tão majestosa que até as aves do céu conseguem se abrigar na sua sombra e tal. E a comparação é exatamente essa. O reino de Deus não é nada nessa magnitude que a gente imagina, né? De que vai vir, né? Deus vai chegar destruindo tudo e tal. E essa revolução causada vamos colocar assim, pela adesão
ao cristianismo é mais ou menos com essa história figurada aí de uma semente de mostarda. Você, assim que você aceita, né, que você compreende, que você decide seguir esses caminhos, não é uma coisa que vai virar do dia para a noite, igual é uma revolução, né? Não é algo assim que vai mudar um cenário de forma abrupta. É uma coisa que leva tempo, que leva preparo, que leva cuidado, atenção e tal. É uma coisa pensada. Geralmente as revoluções acontecem no calor do momento, né? Ali na movimentação, a galera junta e decide isso e aquilo, às vezes nem pensa muito, é mais na emoção, e em comparação com essa revolução de Cristo, não é, é mais ou menos o contrário, né? A gente precisa de tempo, a gente precisa de análise, a gente precisa de sanar dúvidas, de entender um pouco mais. E essa revolução ela é interessante porque, e aí sim a gente vai para o, então tá, se o contexto, o conceito de revolução que a gente tem hoje não seria exatamente igual a esse aí que a gente está estudando na lição, então que tipo de revolução é essa? E aí a gente entra sim, porque a revolução ela, ela gera uma mudança. E a mudança que a revolução de Jesus Cristo faz em nossa vida é uma mudança gigantesca. E aí o texto-chave dessa lição lá em Mateus 6, de 25 a 34, é bacana a gente dar uma olhada, porque já dá uma ideia assim de que mudança seria essa. Porque o texto ele fala assim, como se Deus estivesse perguntando para a gente: por que vocês estão tão preocupados assim com o que você veste, com o que você come, com o que você bebe? Por que você está preocupado com amanhã, com o que vai acontecer amanhã? Né? A única preocupação sua é o dia de hoje. Você está bem hoje? A sua vida é mais importante do que aquilo que você vai comer. E o seu corpo é mais importante do que aquilo que você vai vestir. E aí é legal porque ele joga esse pensamento pra gente de que os pagãos é que correm atrás dessas coisas. E a gente deveria, se a gente realmente tivesse fé, a gente confiaria em Deus, porque, né, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e todo o resto será adicionado. Então, por que a gente está tão preocupado com essas coisas que não dizem respeito a nós? Né? Porque se Deus cuida tanto assim como por exemplo, das aves, né, elas voam ali, mas elas não plantam, elas não colhem, elas não armazenam, elas não produzem. Elas, né, na hora que sentem fome, procuram um alimento, acham um alimento e pronto. Então, se Deus cuida das aves, se Deus cuida das plantas do campo, ele certamente vai cuidar da gente, porque nesse mesmo texto ele fala que essas coisas são bem menos importantes do que nós. Então, uma das, claro, várias coisas que essa revolução pode mudar na nossa vida é justamente isso, é confiar de que as coisas estão aí no controle de Deus. Então, aquilo que eu visto, que eu como, onde eu moro, o meu trabalho, a minha saúde, basta eu confiar e acabou. E o resto a gente deixa com Deus. Então, essa mudança, e aí eu coloco mudança de pensamento em diversos assuntos, áreas e aspectos da nossa vida, é um dos frutos que essa semente aí do cristianismo causa na nossa vida. Cara, você tava falando aí e eu tava pensando aqui, e tipo, na época da Revolução Francesa, você tinha dois lados, né? Você tinha o lado da galera da nobreza, que provavelmente estava ali junto com o pessoal da igreja, e tinha o lado da galera dos trabalhadores, a grande burguesia. Os trabalhadores, né, rurais e urbanos, eles se uniam às burguesias porque eles tinham o mesmo interesse, um interesse em comum. Se a gente pega a Revolução Inglesa, 100 anos antes, é o mesmo esquema, né? A burguesia contra o antigo regime, contra aquela estrutura ali onde a nobreza sempre levava a melhor. Se a gente pega a Revolução Russa, durante os últimos momentos ali das revoluções, nós temos diversos exércitos, né? Nós temos os exércitos vermelhos, que são os exércitos ligados aos movimentos socialistas, né? Que estão liderados por Lenin, entre outras figuras importantes.
Nós temos exércitos brancos, né, que são os exércitos que estão ao lado da nobreza, que querem restaurar o czarismo dentro da Rússia. Nós temos os exércitos negros, né, que são os exércitos anarquistas, que não acreditam em nenhum tipo de administração pública que esteja ligada nem ao socialismo, nem ao czarismo, né, nem nada. Existem outros exércitos que vão surgir ali, mas algo em comum essas três revoluções é que, na maioria das vezes, você tem que tomar uma decisão. Você tem que estar posicionado em um dos lados, né? Você tem que tomar um partido. Ou você é a favor da revolução, ou você é contra a revolução. E eu acho que isso é bem interessante, porque na lição de segunda-feira, especificamente, vem trazendo uns pensamentos muito, muito legais. Por exemplo, logo no começo, que fala sobre o núcleo da revolução, vem trazendo um verso que está lá em Mateus 6, 16 a 34, né, que é o verso que você comentou. E aí é interessante porque a lição diz assim, que Cristo ele descreveu a natureza do discipulado, mostrando que não há como ter uma vida dupla, né? Você não tem como ser um agente duplo. E na Segunda Guerra Mundial era interessante isso. Na Segunda Guerra Mundial, hoje estou muito historiador, desculpa aí, gente. Mas é que na Segunda Guerra Mundial tinha muito esse lance de espionagem, né? E a gente até comentou na nossa lição há um tempo atrás, eu acho que foi na lição passada, ou na retrasada, que a gente falou um pouco sobre isso, que muitas vezes os agentes de espionagem eram agentes que se converteram à causa inimiga, né? Eles vão lá como agentes espiões, né? Como alguém, por exemplo, eu sou um comunista, né, do lado soviético e estou indo lá para os Estados Unidos, aí eu percebo que nos Estados Unidos é a vida que eu queria levar e que a Rússia, né, a União Soviética, não é nada daquilo que eu achei. E o contrário também pode acontecer. Então, assim, é muito curioso que na Segunda Guerra tem essa troca de lugares, mas durante as revoluções, raramente essas trocas aconteciam. E a lição vem trazendo pra gente, né, que a gente não tem como ter essa vida dupla. E aí ela continua dizendo o seguinte: não é possível manter as aparências enquanto se busca genuinamente a transformação interior, que era o que você comentou aí, Galter. Alguém que procura parecer cristão viverá como hipócrita. Por isso, outro lado, alguém que procura acumular tesouros na terra não conseguirá acumular tesouros no céu. Olha só, não conseguirá acumular tesouros no céu. É uma regra. Tá? Você precisa saber qual que é o tesouro aí que você quer acumular, se é aqui na terra ou lá no céu. Isso não significa que pessoas ricas não possam investir na economia celestial. Isso é interessante porque naquele versículo, né, que na Bíblia que fala sobre o rico, é Marcos 10, 25. Mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Aqui, na verdade, o versículo está dizendo o seguinte: aonde que está o seu tesouro? Se o tesouro de alguém rico está aqui na terra, obviamente ele não vai alcançar o céu. Mas se o tesouro, mesmo ele sendo muito rico aqui na terra, e utilizar esse tesouro para ajudar os pobres, ajudar quem precisa, né? Que é justamente esse o objetivo. Quando Deus dá muita grana para alguém, que não é o meu caso, infelizmente, mas tem muita gente que tem muita grana aí, essa galera, Deus dá condições para essa galera para que esse pessoal consiga ajudar o próximo, para que consiga chegar em pessoas, né, para poder auxiliar essas pessoas. Essa grana não é só sua. Se Deus te deu, ela não é só sua, né? Prova disso é Jó lá, cara, que era o cara mais rico lá da região, mas exatamente, extremamente ligado, fiel a Deus. Exatamente, Galter, muito bem lembrado. E aí é interessante que a lição ela finaliza falando o seguinte: pelo contrário, significa que por onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E isso aí me lembrou uma música muito antiga, que eu gosto tanto, música muito antiga de uma cantora gospel chamada Beth Souza, que ela canta uma música que fala, né, aonde quer que escondes teu tesouro, ali também está o seu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podem escondê-lo, ou você pode escondê-lo lá no céu. É interessante porque tem uma passagem na Bíblia que fala sobre isso também, né? E aí tem no coro dessa música ela fala, há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o meu tesouro. Ele é a razão pela qual eu vivo e será o meu tesouro até morrer. E aí na Bíblia é exatamente isso que Mateus no capítulo 6, no verso 19 fala, né? Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde
traça e ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam e furtam. É muito interessante isso quando a gente faz essa associação, né? De que lado eu tô? Nessa revolução, nessa guerra interestelar aí, né? Onde muito bem nossa querida Tia Ellen White narra aí no Grande Conflito. Nesse grande conflito, aonde que está o meu tesouro, né? Aonde que eu estou acumulando riqueza? Eu estou acumulando a riqueza aqui na Terra, onde eu posso ser roubado a qualquer esquina. Eu compro um iPhone aqui, iPhone 12, pago ele no cartão de crédito a 20 prestações aí para poder pagar. Chega na esquina, o cara vai lá e me toma um iPhone 12. E aí? Né? E essa grana eu poderia ter investido aonde? Poderia ter investido numa grana, nos brinquedos, né? Ter participado da gincana com a gente da Hope Class, comprado uns brinquedos para esses meninos, né? E a gente distribuiu no sábado passado esses brinquedos lá para as crianças. E é óbvio, gente, brinquedo, traça e ferrugem também pode destruir. Mas você ter o contato com essas crianças, você levar não só brinquedo, mas a mensagem de Jesus, levar, falar do amor de Jesus, demonstrar esse amor através dessas atitudes, desses atos, né? Que é o grande segredo, né? Que é o verdadeiro tesouro. E esse tesouro não é o tesouro que a gente acumula aqui na Terra, é o tesouro que a gente leva lá no céu, né? Inclusive, é bom até a gente lembrar, eu já passo a palavra para você, que lá no céu, esse ouro, essa prata e diamantes, né? Que nós tanto prezamos aqui na Terra, que são coisas valiosíssimas, que muita gente morreu, que lá no período do século 17 e 16, galera se matava lá nas Minas Gerais, né, na Vila Rica, galera que se matava por causa de ouro e tal. Esse tesouro, lá no céu, vai servir, não são pedrinhas para a gente pisar em cima nas estradas, né? Vai ser asfalto para a gente lá no céu, não vai valer de nada, meus queridos. Então não adianta nada a gente ficar acumulando essas coisas aqui na Terra se a gente não está vendo, né, lá na frente, visando lá na frente os tesouros do céu. Um dos aspectos dessa revolução aí que a gente está falando é na nossa mudança pessoal, individual, não só aquilo que a mudança na sociedade ou no corpo coletivo, até porque o corpo coletivo é feito de corpos individuais. Então, para você ter uma mudança no coletivo, você tem que primeiro ter uma mudança, né, em cada indivíduo. E aí, essa revolução toda que a gente está trazendo sempre à tona aí, quando a gente realmente entrega o nosso coração a essa causa, né, que é o perfil das revoluções, né, as pessoas dão ali a vida, dão a força, os recursos em prol de algum ideal, de alguma ideia que aí sim possa mudar as condições, né? Da mesma forma que nesse aspecto histórico que você deu aí, é também com o nosso lado cristão. Então, se a gente abre o nosso coração e nos doamos para essa causa de Cristo, nós então passamos a fazer essa mudança no coletivo, que é o que é o que a gente almeja, né? Porque da mesma forma que foi com essa atividade nossa aí, cara, com os brinquedos, a gente consegue levar isso para infinitos lados e outras atividades que podem sim mudar a vida de outras pessoas. E aí, através disso, eu tenho uma certeza muito grande para mim, cara. Cada vez que a gente se aprofunda mais e aceita mais e se entrega mais ao cristianismo, cada vez menos a gente se preocupa mais com a gente, com o nosso individual. Porque, de certa forma, a gente aceita que está tudo bem, que é o que a gente conversou aí um pouco antes, né? As coisas, tá tudo certo com a gente. Mesmo que algo de ruim aconteça ou algo de incerto esteja rolando, mas a nossa confiança em Deus nos dá essa tranquilidade. E é uma tranquilidade tão, né, tranquila que a gente começa a se preocupar com o outro, não de uma forma ruim, por exemplo, eu quero cuidar da vida do outro, mandar na pessoa e tal, não, mas a gente se preocupa genuinamente do tipo, essa pessoa está bem, essa pessoa precisa de alguma coisa, eu tenho algo, né, no meu alcance, no meu domínio, na minha força ou disposição de tempo, que eu possa ajudar essa pessoa para que essa pessoa consiga sair aí de uma situação difícil ou experimentar alguma coisa boa, que foi o caso aí dos brinquedos. Tudo bem que se a gente olhar de uma forma
focada, assim, um brinquedo é um brinquedo. Como o Ronald falou, talvez não dure aí, sei lá, Só um dois. símbolo, né, cara? O brinquedo em si não muda nada. A criança pode brincar com ele ali por algumas semanas, talvez alguns meses, mas ela vai crescer e o brinquedo, né, talvez seja danificado ou fique de lado ali, porque ela já quer brincar com outras coisas. Mas aquele ato, é, aquilo que aconteceu, é o que a gente busca. É o que a gente tem o foco. O foco não está no brinquedo, o foco está na ação, né, no possível resultado que a gente pode ter com essa ação que a gente fez. Se essas crianças olharam para a gente como pessoas que Papai do Céu enviou para levar ali uma distração, de certa forma, um alívio, né, a situações tão complicadas que elas passam. Então é isso que a gente busca. Não é simplesmente, né, doar alimento, doar roupa, doar brinquedo, doar dinheiro e a pessoa que se vira e tal, não. É com essa ação que a gente faz, o que isso está gerando na vida de outra pessoa? O que isso está revolucionando a vida de outra pessoa? Para o bem, claro, sempre. Então, quando a gente... E aí tem na lição acho que de segunda aqui, já tem o título O Núcleo da Revolução. E aí a gente vai lendo, e a gente descobre que o núcleo da revolução está exatamente no nosso coração. Porque a gente tem essa simbologia, né, de que nós fazemos aquilo que está no nosso coração, né, que aonde o nosso coração está. Se o nosso coração tem maldade, então nós praticaremos o mal. E se o nosso coração tem bondade, então a gente pratica boas ações. Então o núcleo da revolução está nessa ideia de sentimento, apesar dos sentimentos estarem na mente, né, mas a simbologia do coração é muito interessante. Então o nosso amor a uma causa e o que a gente faz em cima disso. Então, o cristianismo, ele é necessariamente isso, cara. Não tem como você dizer assim, não, eu aceito sim Jesus, eu sou cristão sim, mas eu só me importo comigo. Né? A pessoa aqui que está do meu lado, tudo bem que eu posso fazer alguma coisa por ela, mas eu não me sinto muito afim, eu não consigo, né, sei lá, eu não posso dispor de nada, eu não consigo dispor de nada. A pessoa que pensa assim, ela está, como o Ronald colocou aí, sendo hipócrita, né, que está na lição aí, os aspectos. Porque não exista algo que você não seja capaz de fazer, né, para ajudar qualquer pessoa que seja, em qualquer situação que seja. Alguma coisa, em algum aspecto, em alguma forma, você é sim capaz e é necessário para ajudar, que seja uma, duas, 10, 50 pessoas, você tem sim esse poder, não, né? Vamos colocar esse potencial de ser aí uma bênção na vida de outra pessoa, porque na realidade é Deus te usando para isso. Então, se você não se dispõe a isso, alguma coisa está errada. E isso tem que ser um desejo no nosso íntimo, de o que eu posso fazer, o que eu consigo fazer, o que está no meu alcance. E se não tiver, o que eu consigo fazer para chegar, né, para conseguir ajudar. Então, ações não faltam, né, opções não faltam, porque as pessoas que passam por necessidade nesse mundo são muitas. Infelizmente, é a minoria que a gente está colocando aqui, que, como a lição diz, não se preocupa, mas no sentido assim de ansiedade, de medo, de angústia, né, com as coisas que a gente tem que carregar nessa vida, com emprego, com, como a gente falou, com alimentação, né, com deslocamento. Quem tem essa tranquilidade é quem luta aí para que outras pessoas também tenham essa tranquilidade. Afinal de contas, a base do cristianismo, uma das, né? Se for colocar assim, um dos aspectos do cristianismo que a gente tem para a gente é exatamente esse, é de levar a outras pessoas o cristianismo. Então, levar a outras pessoas essa tranquilidade que a gente sente. Então, é algo que tem que ser muito presente na nossa vida, da mesma forma que as revoluções aí, quem participou de fato, ia e brigava, e lutava, e protestava. Eu lembro até agora daquela situação que aconteceu, eu não lembro ao certo, Ronald, mas foi na China, e eu acho que foi um protesto de estudantes, não sei se era contra o
regime autoritário, provavelmente. E aí os estudantes se juntaram numa praça lá na China, não lembro a região, e então o exército chinês entrou em ação e colocaram tanques na rua e a infantaria também. E uma cena ficou repercutiu muito no mundo inteiro, e até hoje essa cena repercute, que é de um homem, ele tá na rua com as sacolas, parece que ele tinha acabado de sair do supermercado, uma padaria, não sei, uma sacolinha na mão, e ele tá na rua, e então vem uma fileira de tanque na direção dele. E esse homem, ele simplesmente para na frente dos tanques. Ele não sai de lá, e os tanques, né, param atrás dele para não atropelar ele. E olha só o exemplo que esse cara deu para o mundo inteiro. Essa cena ainda é lembrada. Eu não sei o que aconteceu com esse cara. Se eu não me engano, provavelmente deram um jeito nele depois. Mas esse cara acreditava na causa que ele estava ali. Ele não teria parado na frente de uma fileira de tanque se ele não estivesse entregue ali de coração naquela causa da galera que estava protestando e tal. Então, assim também é com o cristianismo. Da mesma forma que Paulo falou lá, e o Renatão lembrou disso na nossa classe de sábado, que Paulo carregava no corpo as marcas pelo cristianismo que ele pregava. A gente precisa, e é essencial, porque os tempos futuros serão obscuros, de pessoas que realmente entreguem as suas vidas por essa causa, da mesma forma que Jesus entregou a sua vida por nós. Então a gente está fazendo nada mais que um retorno aí, uma gratidão por tudo que Jesus já fez por nós e ainda fará, e são coisas incríveis. Então eu tenho assim, que da mesma forma que as evoluções são movimentos fortíssimos, o movimento de Cristo também é algo que já mudou a história do mundo, e durante muito tempo, até Jesus voltar, é o que vai trazer paz, alívio e tranquilidade para muita gente aqui. Essa foto aí é uma foto, o Rebelde Desconhecido, né? Isso. Da Revolução lá de 89 em Pequim. Mas é interessante, cara, que isso me remeteu a justamente assim, quais são os nossos tanques de guerra aí que nós temos que enfrentar, né? Muitas vezes a gente tem essas dificuldades, né? De se deparar com um problema e se amedrontar, né? E a gente acaba esquecendo que, na verdade, esses problemas eles não são grandes o suficientes, né, para Deus. Na verdade, nenhum problema é grande o suficiente para Deus. Nós temos que confiar, né? E é bem interessante que a lição traz para a gente ali no dia de terça-feira, justamente falando sobre as bem-aventuranças, né? E aí vai falando sobre as bem-aventuranças, o sermão da montanha ali, né, Mateus 5, do capítulo 5, capítulo 7 mais ou menos. E é interessante como no final ali da terça-feira eles vão e comentam justamente da influência que nós temos na sociedade, né? Mesmo nas dificuldades, as influências que nós temos na sociedade. E aí traz todas aquelas alusões que nós já conhecemos, do sal da terra, né? Que até é lembrado naquele hino lá, 486, lá do nosso inário da harpa cristã, né? Vós sois o sal da terra. A luz do mundo também, que Jesus, né, diz, né, para os discípulos, não, vocês são a luz do mundo, né? Vocês precisam brilhar de acordo com a luz maior, que é o próprio Deus. E é interessante que em todos esses momentos, tanto o sal da terra como a luz do mundo, nós somos algo que é derivado de algo maior, né, que é o próprio Deus. E aí isso linka, assim, junta perfeitamente com a lição já de quinta-feira, falando que Deus é amor. E, cara, é uma coisa, é muito interessante que desde molequinho, quando a gente canta na escolinha, né, a gente canta, Deus é amor e tal. E muitas vezes quando a gente é criança, a gente coloca isso na cabeça, é colocado na nossa cabeça que Deus é amor, Deus é amor. Nos para-choques dos caminhões por aí tá escrito Deus é amor. E tem algumas igrejas aí com placas de igreja que o nome é Deus é amor. E a gente não para perceber a profundidade dessa frase, né? O que é o amor de verdade. E é justamente a que a gente fica, que a lição traz pra gente, é que Deus ele é amor, né, segundo lá 1 João 4:8,
que a natureza dele é amor, né? Que as leis dele são reflexo do amor. E é muito interessante porque a gente começa a perceber que apesar das dificuldades, apesar dos tanques de guerra na nossa frente todos os dias, Deus está ali nos dando condição de ser amor para as outras pessoas. É interessante que no livro Patriarcas e Profetas, quase não trava a língua, da tia Ellen White, ela na página 33, inclusive na lição de quinta-feira, traz um trecho que diz o seguinte: a história do grande conflito entre o bem e o mal, desde o tempo em que começou no céu até o fim da rebelião e extermínio total do pecado, é também uma demonstração do imutável amor de Deus. Isso aqui, cara, mexeu muito comigo. Porque quando a gente fala de um grande conflito, nós estamos falando de uma guerra. Uma guerra que a gente não consegue enxergar com os nossos próprios olhos mortais, mas que está rolando aí nos bastidores celestiais. E o bicho, o porrador, vem comendo aí há gerações e a gente está de bobeira achando que aqui é paraíso. Não é. E é interessante como a gente às vezes se perde dentro disso tudo. E quando a gente começa a perceber a complexidade disso, né, de que você precisa tomar um lado, assim como nas revoluções e nas grandes guerras, você não pode estar no meio disso tudo, né, você precisa tomar um lado, isso assusta pra caramba a gente. Né? Pelo menos quando começou a cair a ficha para mim de que eu estava no meio de um conflito, eu comecei a ficar com medo, cara. Porque eu fiquei com medo pelo simples fato de que eu queria pertencer a um lado, mas eu sabia que eu era tão pecador que de vez em quando eu bandeava pro outro lado. E o meu medo é, tipo assim, em qual lado que eu vou estar quando Jesus voltar? Mesmo contra a minha vontade, será que eu vou estar do lado de Satanás, do lado do inimigo? E aí ferrou, né? E aí na minha cabeça ficava essa confusão toda, tipo assim, caraca, Jesus está voltando, pode voltar daqui a 10 minutos, pode voltar amanhã, pode voltar semana que vem, e eu vou estar em qual lado? E eu acho que a graça de Jesus é tão grande, e esse trecho aqui, né, do Patriarcas e Profetas, ele esclarece tanta coisa, que às vezes a gente fica preocupado com o lado que a gente vai estar, né? Porque quando Jesus voltar, dependendo do lado onde você estiver, ou você vai para o céu ou não, a gente se apega a essa parada, e a gente esquece que, na real, nós somos salvos pela graça de Cristo. E o que vai salvar, o que vai definir o lado que a gente está, não é o pecado que a gente comete, mas é o perdão que a gente pede e a graça de Cristo que nos cobre. E aí eu ficava pensando assim, cara, então a vibe é o seguinte, tem gente que escolhe conscientemente estar do lado do inimigo. E aí, meu amigo, não tem como, né? Se você escolhe conscientemente não estar do lado de Deus, é óbvio que é isso que é doido, né, cara? Olha só, quando a gente pega um joguinho pra gente jogar, seja um aplicativo de celular, seja pega um console pra gente jogar, qual que é o objetivo, né? Se esse joguinho tem fase, né? Vamos botar esses joguinhos de aventura aí. O objetivo é sempre você derrota o chefão da fase, você vai avançando até você zerar o jogo. E o objetivo é claro, o bem sempre vai vencer o mal. Pode ser difícil, pode dar um game over, você ter que voltar nas primeiras fases e tal, mas o objetivo é claro. Você é do bem, você vence o mal, chega no final, zera o jogo. E na nossa vida hoje em dia, a gente fica esquecendo que, tipo assim, o mal, ele vai ser vencido. Que a gente está entrando dentro de um grande conflito, dentro de uma guerra, em que a gente tem certeza de que o lado do inimigo é o lado que vai perder. E ele está pensando o seguinte, cara, eu não vou vencer Deus. Então o que eu vou fazer? Vou arrastar o máximo de gente que eu conseguir para o lado perdedor. E aí, pelo menos, eu vou ter aí um alívio, né? E aí que eu fico pensando, cara, a gente muitas vezes esquece que a gente está escolhendo entre um lado perdedor e um lado vencedor, né? Você já entrou numa competição querendo o último lugar? Não sei, né? Provavelmente não. Talvez você entrou numa competição querendo o primeiro. Na verdade, todo mundo que entra numa competição quer o primeiro lugar.
Mesmo que você não tenha chance de chegar em primeiro lugar, mas o último você também não quer ficar. Ninguém quer ser o último. Então como que você entra dentro de um grande conflito escolhendo o lado perdedor? Não tem muita lógica, né? E aí a lição traz pra gente justamente sobre isso, né? Que Deus, cara, ele é amor e ele quer que você esteja do lado vencedor disso tudo. Mesmo que de vez em quando você dá uma sambada pro lado perdedor, contra a sua vontade, seguindo essa natureza pecaminosa, mas ele sabe que se você aceitou a salvação de Cristo na cruz, grandes chances você tem de cair na real e voltar pro lado certo. Então, é bem interessante que a gente precisa estar atento a esses movimentos. A gente precisa estar atento de que Deus, ele quer a gente do lado dele, porque ele sabe que o lado dele é o vencedor e ele quer que nós sejamos vencedores também, né? E aí, Galter, o que você acha? Isso sem sombra de dúvida. Afinal, como a lição trata aí, não foi à toa que Jesus veio aqui e morreu por nós. Então, esse conflito cósmico aí, toda essa briga, né, pelo lado que já perdeu, teve aí o seu tempo de se arrepender e voltar, e decidiu continuar no caminho errado. Então, decidiu, né, pelo seu próprio fim, esse lado, e já perdeu. E o lado que é vencedor por natureza, e isso a gente nunca vai, enquanto nós formos seres humanos, a gente nunca vai conseguir compreender a grandiosidade, a extensão desse conflito, pela natureza fantástica que é. A gente só sabe que a gente ainda tem essa misericórdia, né, de saber, ó, o resultado final vai ser esse. Agora, o porquê, o início, né, o que motivou as coisas que aconteceram, a gente tem breves contextos aí, mas nunca de fato a resposta. Só quando a gente conhecer, né, a pureza do universal depois da nossa morte ou depois da volta de Jesus. Então a gente já tem essa misericórdia de ter a resposta do que vai acontecer no final de tudo. Então a gente tem todo o direito de escolher, da mesma forma que Satanás teve o direito de escolher a sua atuação, né, o seu próprio destino, a gente também tem o direito de permanecer na vida ou de, né, por lógica, se você não permanece na vida, você encontra a morte. É a mesma coisa, e para ilustrar isso, às vezes pode ser esquisito pensar dessa forma, mas para ilustrar isso, a gente tem a questão física como o frio e a escuridão. O escuro não existe, o frio também não existe. O que existe é a falta, no caso da escuridão, de luz, e no caso do frio, a falta de calor. Então, a gente imagina que o mal, ele existe, o mal é uma entidade, o mal, ele é um poder, né? Um ser, não sei, uma força. Não, o mal, ele é o afastamento do bem. E o bem, a gente sabe que é Deus. Afinal de contas, se há alguém nessa terra que é capaz de contestar Deus, eu faço questão de conhecer essa pessoa para aprender com ela como que ela chegou nessa conclusão, porque a história de tudo prova que Deus, ele é a pura definição do amor. Então a gente segue nessa luta aí, Ronald, que você falou, que cabe a nós decidir, cara. Deus não está obrigando a gente a nada. E ele diz, é como um pai que diz para um filho, meu filho, não faça isso porque você pode se machucar, você pode acabar se ferindo, pode acontecer algo com você. E você, por amor ao seu pai, você ouve aquilo e fala, bem, o meu pai realmente deve saber do que ele está falando. Se ele me ama muito e ele não quer que eu faça isso, por mais que eu queira, por mais que eu ache que seja divertido, que possa me trazer algum tipo de benefício, mas se o meu pai diz para eu não fazer, então eu vou dar esse voto de confiança para ele. Da mesma forma é Deus com a gente. Ele diz, vocês podem seguir por esse caminho. Nesse caminho vocês encontrarão felicidade, sentido, prazer, paz. Ou vocês podem seguir por esse outro caminho. Nesse outro caminho vocês poderão, né, se sentir felizes ou se sentir completos e tal, mas na verdade isso são malefícios disfarçados. E muitas vezes a gente não é capaz de enxergar por causa dessa sensação humana que a gente tem, né, de que aqui eu estou me divertindo, aqui eu estou
numa adrenalina, numa sensação boa, né? Aqui tá maneiro, mas na verdade o que há por trás dessas sensações é algo completamente destrutivo. Por exemplo, assim, basta falar das drogas, né? Eu nunca usei, mas os que usam dizem que as sensações são fantásticas. E é por isso que eles usam. Porém, o uso de uma droga no seu organismo é devastador, causando aí vícios e danos que podem ser permanentes e irreversíveis. Então, quando alguém diz assim, não usem drogas, não é porque essa pessoa não quer que você se divirta, né? Que você tem aí uma sensação maneira, diferente, é porque essa pessoa não quer te ver num episódio triste, trágico, de perdição completa, né? Perda de controle. Então, quando a gente tem esse pensamento assim de eu posso fazer aquilo que eu quiser, tenha sabedoria para saber o que você está fazendo. E realmente a gente pode fazer o que a gente quer. Só que a gente está preparado e a gente sabe de fato quais são os resultados aí dessas nossas ações. Eu escolho, depois de muita luta aí, muito pensamento, muita reflexão, eu escolho ficar do lado do Deus que eu acredito, que é o Deus que sabe de todas as coisas, que é o Deus que fez todas as coisas, que tem um domínio de todas as coisas e me dá essa liberdade de continuar perto dele, para que eu descubra realmente que um dia tudo vai fazer sentido. As coisas que hoje eu não entendo, as coisas que hoje eu me revolto, tudo vai chegar aí a uma conclusão. E eu então vou ter o prazer de viver eternamente e observar aí os segredos do universo. Mas pegando aqui então o final aqui da meada, eu poderei puxar para o nosso final do podcast, se o meu querido Ronald não tiver aí uma colocação a ser feita nesse final. Rapaz, na verdade eu só quero agradecer aos ouvintes aí por todo esse trimestre acompanhado a gente e também por todo esse ano, né? Nós fizemos aí um projeto de podcast que começou junto com a quarentena, justamente para poder auxiliar os nossos jovens, mas não só os nossos jovens da Igreja Central de Vitória, mas diversos jovens espalhados aí pelo mundo inteiro, para poder sempre ter o contato e o estudo da lição ali, né? Em mãos, na verdade, em ouvidos, para a galera sempre ter a oportunidade de estudar a lição jovem. Então a gente sempre traz esse bate-papo, essa conversa. Pessoas maravilhosas passaram por aqui durante esse ano. E eu espero que vocês tenham gostado desse projeto, que não acabou, nós voltamos aqui semana que vem, ano que vem, e nós vamos continuar juntos nessa aí, e desejar um bom Natal para todo mundo. Aproveita, né, esse ano que foi um ano de transformações, um ano de muitas dificuldades, e utiliza todas essas lições que nós estudamos aí durante o ano para tentar fazer um 2021 ainda melhor, e claro, né, sempre de acordo com a vontade de Deus, e também falando do teu evangelho para que em breve ele volte logo e acabe com toda essa situação complicada que nós estamos vivendo. E aí eu aproveito e deixo um verso da Bíblia que eu gosto pra caramba, que tem muito a ver com o que a gente está estudando aqui, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 6, os versos que vai de 33 a 34, né? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, e a justiça, e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Deus, ele cuida da gente independente de qualquer coisa. E a gente não precisa ficar se preocupando com o amanhã. Deixa que Deus cuide da gente, porque Deus cuidando da gente, a gente vai ter tempo para poder cuidar dos nossos amigos, para poder cuidar do nosso próximo. Assim como nós aqui da Hope Class cuidamos de vocês. Muito obrigado aí, boas festas e até semana que vem. Isso aí, eu estendo os agradecimentos também por esse projeto que a gente teve aí, né? Surgiu aí depois de uma conversa que a gente teve, e aí, vamos continuar com a lição e tal, não sei o quê, e deu tudo certo, cara. Foram várias experiências, vários episódios aí que a gente teve que com certeza ajudaram a gente e também possivelmente aí ajudaram outras pessoas. Então, aos que ouviram e aos que acompanharam, muito obrigado. E ano que vem estaremos aí. Semana que vem, inclusive. Então, forte abraço aí, pessoal. Podem olhar lá a gente no Instagram, qualquer coisa.
Se quiser desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, no @HopeClassVix no Instagram e no YouTube aqui mesmo, nesse canal que você está assistindo também. Esse podcast vai tanto para o Spotify quanto para o YouTube. Pode comentar aí. Eu desejo a todos que estão ouvindo, a todos os nossos queridos amigos lá da Hope, ótimas experiências e um ótimo final de ano. E que ano que vem as coisas sejam bastante diferentes. Muito obrigado, galera. Forte abraço e até mais.